Olá, meus amigos, meus irmãos. Vamos novamente estudar a palavra de Deus. Muito bem, antes de eu entrar num assunto desse vídeo, que é pouco falado, mas é muito importante nós sabermos, eu quero comentar alguma coisa do meu dia a dia, o qual eu ando observando. Eu fico observando as pessoas e depois eu tiro lições e comparo com as escrituras. Lá no meu trabalho esses dias eu vendo uma pessoa, né? E ele lá no telefone celular dele, no WhatsApp, ele fica horas e horas no cantinho só digitando, né? E depois eu fiquei sabendo que ele entrou num grupo, né, que eles dizem, grupo de pessoas. Aí eu fiquei sabendo que esse grupo é um grupo de pessoas que acessa sites pornográficos. E aí entre eles ficam comentando, entrando em contato. E essa pessoa, ele conhece as escrituras, ele frequenta uma determinada igreja onde tem um templo famoso aqui em São Paulo, Templo de Salomão. E eles ficam, né, nesse grupo, participando de pornografia. E ele se tornou um viciado, porque a pornografia, eu conheço muitas pessoas que ficam presos a esse gravíssimo pecado, né? E pessoas até cristãs, se dizem cristãs, viciadas nisso e não conseguem parar. Pois bem, e aí eu tenho liberdade para conversar bastante com ele. Perguntei para ele: fulano, a sua vida tá um caos, tudo dando errado, as coisas se apertando para o teu lado. Você não percebe não que talvez não, é por isso que você está desagradando a Deus? A sua consciência não pesa de você estar fazendo isso? Ele disse: olha, pesa sim. Eu falei: e por que você continua? Você não sabe as consequências não? Sei. E aí eu acho interessante, meu amigo, meu irmão, meus ouvintes, que essas pessoas estão correndo um perigo enorme, muito grande, de estar afrontando o verdadeiro Deus, de estar lançando em rosto as suas abominações, os seus pecados. E assim é todos nós que, com a nossa dura serviço, desafiamos a Deus. Se você está fazendo isso, você tem que parar. Mas o que eu quero dizer para você é que, para os impenitentes, para o ímpio, existe um lugar pior do que o inferno. Eu já fiz um vídeo sobre isso certa vez, mas isso não é falado dentro das igrejas. É muito difícil ser falado nas redes sociais. É muito difícil ser comentado, porque as pessoas gostam de texto. Deus vai te abençoar, Deus é amor, não é assim que as pessoas gostam? Então eu vejo nas redes sociais só textos bíblicos bem amorosos, né? Mas a palavra de Deus fala que quando a gente vai pregar o evangelho, tem que falar a verdade, falar do juízo, da justiça, do juízo e da justiça de Deus também. Não só do amor, mas engloba tudo, né? E eu tenho certeza que tem muitos servos de Deus, muitos crentes, que não conhecem que existe um lugar pior do que o inferno, o qual a palavra de Deus fala, nos exorta. E esse lugar é terrível. Esse lugar, a sua mente, a nossa mente humana, não dá para descrever. E a palavra de Deus fala aqui em Apocalipse que justamente a morte e o inferno e o diabo e o falso profeta vai ser lançado nesse lugar horripilante, e todos aqueles que não foram inscritos no livro da vida vai ser lançado nesse lugar. Está aqui em Apocalipse, eu vou fazer a leitura, capítulo 20, versículo 14. Olha, preste atenção. Diz assim: e a morte e o inferno foram lançados no lago de fogo. Esta é a segunda morte. Agora veja quem caiu lá também. E aquele que não foi achado escrito no livro da vida foi lançado no lago de fogo. Mas
Quanto aos tímidos, é aos incrédulos, é aos abomináveis, caso dele, é aos homicidas, é aos que se prostituem, é aos feiticeiros e aos idólatras. Então, de idolatria, todo aquele que pega a mãe de Jesus, pega os apóstolos, pega de qualquer forma, dirige uma oração. Às vezes fala que não é idolatria, é veneração. Dirige adoração, se ajoelha, isso aqui é idolatria. E a todos os mentirosos, a sua parte será no lago que arde com fogo e enxofre, o que é a segunda morte. Meus amigos, meus irmãos, você que está vendo esse vídeo, olha, você deveria empenhar todas as suas forças para se livrar desse lugar horrível. Você deveria, em vez de estar aí querendo ganhar mais dinheiro, ganhar notoriedade, ganhar o mundo, você deveria inverter as coisas. Como que eu faço para se livrar disso aqui? Porque a palavra de Deus, com Deus não se brinca. A própria palavra fala: buscai antes de tudo o reino de Deus. Mas as pessoas estão buscando o seu próprio reino. Eu já fiz um vídeo sobre isso. E o inferno é real. E o lago de fogo é mais real ainda. Aqui fala de muito, aqui em Apocalipse fala muito desse lugar, do lago de fogo. Você não consegue imaginar, porque o inferno é um lugar onde os atormentadores atormentam as almas, isto é, os demônios, os seres diabólicos, o qual eles é a morada deles, que o inferno foi feito para o diabo e seus anjos. A palavra de Deus fala que é a morada do demônio. E lá eles são as almas daqueles que está condenado ao lago de fogo, ficam lá esperando até que todo mundo, todos os ímpios seja concluído o número deles, assim como os dos salvos que vai para o céu, o número dos ímpios, esperando para todos serem jogados no lago de fogo, qual a palavra de Deus fala que é um lugar que é horrível, de dia e de noite, você queimando, né? E você não tem descanso e vai ser atormentado diante de Deus e dos santos anjos, como diz a palavra, né? E a palavra de Deus, meus ouvintes, ela é verdadeira. Você que está vendo, ouvindo, você tem que temer e tremer. Ora, por que será que Deus não perdoou os anjos? Por que será que Deus não perdoou os anjos? Deus não perdoou os anjos, tem a resposta. A resposta, meus ouvintes, está aqui nas escrituras, né? A palavra de Deus fala que depois que as pessoas provaram, né, o dom, o lugar celestial, as coisas vindouras, não tem como ter recuperação. Está aqui no livro de Hebreus a resposta. Por que os anjos caídos não têm perdão? E por que aqueles também que outrora aceitaram Jesus e experimentaram os dons vindouros do céu não tem mais como se recuperar? Está aqui, capítulo 6, versículo 6. Vou ler o 5, que diz assim. Eu vou ler o 4. Porque é impossível que os que já uma vez foram iluminados e provaram o dom celestial e se tornaram participantes do Espírito Santo e provaram a boa palavra de Deus e as virtudes do século futuro e recaíram, sejam outra vez renovados para arrependimento, pois, assim quanto a eles, de novo crucificam o Filho de Deus e o expõem ao vitupério. Aqui está o segredo, porque que Deus não perdoou os anjos e porque também aquela pessoa que uma vez teve contato com o mundo espiritual, voltaram para o mundo inferior. Por que não tem mais como? Porque os anjos, quando estavam no céu, eles queriam algo melhor. Eles queriam algo melhor do que o céu, não é verdade? E não existe algo melhor do que o céu. Então nada mais justo do que Deus falar, já que vocês não querem algo melhor, não tem algo melhor, tem algo pior. E aí não receberam perdão. Assim como está dizendo aqui que aquelas pessoas que tiveram contato com o mundo, o reino de Deus, através da fé, através do Espírito Santo,
provaram, descobriram que é muito melhor e se contaminaram novamente, não tem mais como ser recuperado. Está aqui em Hebreus para todos lerem, todos prestarem atenção. Então, meus amigos, meus irmãos, você que está vendo esse vídeo aqui, você está lutando desesperadamente por algo na vida, tome muito cuidado. Se certifique da sua salvação. Se certifique que seus pecados estão perdoados realmente. Se certifique que você realmente é filho de Deus. Porque nem todo mundo é filho de Deus, são criaturas. Mas filho de Deus nós nos tornamos através do único Senhor, que é Jesus Cristo. Então gostaria que através desse pequeno vídeo, que você não sabe que existe uma coisa pior do que o inferno, pois existe, né, que aguarda aquelas pessoas que rejeitaram tão grande salvação. Gostaria que você pensasse sobre isso.